Olá, meus caros. Forte abraço em todos. Espero encontrá-los todos bem. Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre literatura jesuítica enfocando o padre José de Anchieta. Nós, até então, já falamos sobre o quinhentismo ligado à literatura informativa, falamos sobre o quinhentismo ligado à literatura jesuítica de uma forma geral e hoje vamos aprofundar os estudos sobre o nome que é o exponencial dentro da literatura jesuítica em terras brasileiras. Nascido em 1534, na ilha de Tenerife, Canárias, o padre da Companhia de Jesus veio para o Brasil em 1553 e fundou no ano seguinte um colégio na região da então cidade de São Paulo. Faleceu na atual cidade de Anchieta, litoral do Espírito Santo, em 1597. Conhecido como Grande Piarri, Supremo Pajé Branco, Anchieta deixou como legado a primeira gramática do Tupi-Guarani, verdadeira cartilha para o ensino da língua dos nativos, a arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil. Destacou-se também por suas poesias e autos, nos quais misturava a moral religiosa católica aos costumes dos indígenas. Entre as peças de teatro da época, destaca-se o Auto de São Lourenço, escrita pelo padre José de Anchieta. Nela, o autor conta em 3 línguas, tupi, português e espanhol, o martírio de São Lourenço. Em O Auto de São Lourenço, podemos observar que o santo preferiu morrer queimado a renunciar à fé cristã. Anchieta intentou conciliar os valores católicos com os símbolos primitivos dos habitantes da terra e com os aspectos da nova realidade americana. O sagrado europeu ligava-se aos mitos indígenas sem que isso significasse contradição, pois as ideias que triunfavam nos espetáculos eram evidentemente as do padre. A liberdade formal das encenações saltava aos olhos. O teatro anchietano pressupunha o lúdico, o jogo coreográfico, a cor, o som. A obra do padre Anchieta também merece destaque na poesia. Além de poemas didáticos com finalidade catequética, também elaborou poemas que apenas revelavam sua necessidade de expressão. Os poemas mais conhecidos de Anchieta são Do Santíssimo Sacramento e A Santa Inês. Em A Santa Inês, Anchieta fala do confronto entre o bem e o mal com bastante simplicidade. A chegada de Santa Inês espanta o diabo e, graças a ela, o povo revigora sua fé. A linguagem é clara, as ideias são facilmente compreensíveis e o ritmo faz com que os versos tenham musicalidade, ajudando o poeta a envolver o ouvinte e a sensibilizá-lo para sua mensagem religiosa. Faz-se também importante frisar que José de Anchieta, ao desenvolver o seu teatro em terras brasileiras, ao desenvolver o seu teatro na tentativa de catequese dos índios, foi influenciado pelo teatro humanista português, principalmente pela figura de Gil Vicente. Então vamos dar uma parada aqui e falar sobre esse nome tão importante ligado ao teatro humanista português. A aproximação de Gil Vicente e José de Anchieta é um lugar comum da crítica literária, seja porque pertencem ao século XVI, seja porque escreveram peças teatrais. O fato de que o teatro de nosso jesuíta tenha sido elaborado principalmente para efeitos da catequese dos índios brasileiros não costuma constituir empecilho a essa aproximação. É verdade que no nível do caráter popular desse teatro, podemos estabelecer entre ambos um fio de ligação. Nos espetáculos de Gil Vicente também se abria espaço às práticas cotidianas populares, embebidas de magismo e de maravilhoso, e na crença nos poderes do diabo.
traços que também encontramos em Anchieta, com as variantes exigidas pelo trabalho missionário. Ao lado disso, uma parte da crítica é sensível ao caráter teatral da maioria da obra anchietana, além das peças propriamente ditas, ponderando-se com alguma verdade que os poemas do Canarino também poderiam ser incluídos sob a égide do teatro. José de Anchieta entrou em contato com as obras de Gil Vicente quando estudou no Colégio de Artes em Coimbra. Gil Vicente escrevia suas obras com o objetivo de divertir a corte portuguesa. Por ser um homem que presenciou a transição do medieval para o moderno, assim como Anchieta, em suas obras estão presentes conflitos ideológicos, pois se por um lado levantava críticas à sociedade burguesa mercantil, por outro ainda seguia o pensamento conservador medieval. Através de suas farsas, recheadas de ironias, Gil Vicente fazia a sociedade rir de seus próprios costumes, mesmo os reis e príncipes. Como em Gil Vicente, encontramos também em Anchieta a característica de alegorizar temas cristãos, dando-lhes vida humana e voz. No caso de Anchieta, ao dar voz para essas alegorias, era possível mostrar na prática, sobretudo aos índios, o que Deus e a Igreja Católica esperava deles, exercendo o papel da instrução destes na fé católica. Outro ponto a ser destacado é o fato de que o teatro, bem como a música e as danças presentes, eram atrativos para os índios, que se identificavam devido às adaptações feitas por Anchieta e viam semelhanças com sua própria cultura. Neste momento, frisemos três coisas. São características da poesia de catequese do padre José de Anchieta, a função pedagógica, temática religiosa, expressão em redondilhas, o que permitia que fossem cantadas ou recitadas facilmente. E você que vai prestar vestibular, atenção à peça O Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente. Essa peça ela aparece associada à obra de José de Anchieta. E nesta peça, preso aos valores cristãos, Gil Vicente tem como objetivo alcançar a consciência do homem, lembrando-lhe de que tem uma alma para salvar. Outra característica importante, gravem, presença do maniqueísmo, ou seja, bem versus mal, polaridades que constituem a existência humana, anjos e demônios em guerras. Então, meus caros, hoje nós vamos ficando por aqui. Nós falamos sobre Anchieta, falamos sobre a sua tentativa de estabelecer um teatro junto aos índios, falamos sobre a sua poética de catequese e a sua poética onde prevalece a necessidade de exposição do eu, e terminamos com isso o quinhentismo em terras nacionais. O próximo passo será o estudo do Barroco no Brasil, a primeira escola a se fundamentar em terras brasileiras. Fiquem em paz, cuidem-se, vejam as folhas, façam os exercícios e mantenham o foco. Beijo no coração, tchau, tchau.